Que a escuta e a vivência do Evangelho nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos e irmãs. Sobretudo vocês que estão nos acompanhando de casa, fazendo conosco aí essa experiência de comunhão e participação, sobretudo por meio dessa celebração da Eucaristia. Queremos, de alguma forma, nos colocar reverentes diante dessa palavra que nos toca, né? Nos faz, sobretudo, pensar e refletir um pouco a partir de uma atitude de Jesus que chama-nos muita atenção. Compadeceu-se da multidão quando ele a viu. Jesus olha a essa multidão, se compadece dela, exatamente porque ele tem no coração, né, a certeza de que ele veio a este mundo para ser o pastor desse grande rebanho. Contudo, o Senhor, que veio para os seus e veio para salvar o seu povo, veio para ser, por excelência, o pastor do seu povo, ele necessita contar com a nossa colaboração, como de fato assim desejou contar com a colaboração dos seus discípulos. Por isso que me parece tão oportuno, né, que nós estejamos investindo, né, bom tempo nas mídias sociais e contando, inclusive, com importantes mecanismos, né, de comunicação, como a TV e mesmo o rádio, de outras formas, a fim de que nós possamos estar, de fato, comprometidos com essa proposta de Jesus, que é de, por meio de nós, fazer com que a boa notícia, né, chegue às pessoas, chegue aos corações, alcance, né, sobretudo, o coração daqueles aos quais o Senhor muitas vezes olha, se compadece e se dirige a elas com uma palavra de pai, uma palavra de pastor. Os textos que nós estamos ouvindo estão no capítulo 9 do Evangelho de São Mateus, que inclusive nesse capítulo 9 está permeado de sinais que comprovam essa vinda do Messias. São sinais chamados sinais messiânicos. Hoje, por exemplo, o texto cita para nós a cura de um homem que era mudo. Ao realizar tais sinais, mais do que mostrar poder, mais do que mostrar que Jesus tinha sobre ele um poder sobre-humano, esses sinais que Jesus permite serem vistos e testemunhados, sobretudo pelos seus discípulos, que é muito importante que seus discípulos assim também vejam, uma vez que depois eles serão testemunhas, né, dessa realidade que está, sobretudo, na pessoa de Jesus. Mas os sinais que o Senhor realiza são mais do que sinais sobre-humanos, extraordinários. Os sinais, na verdade, eles querem sinalizar que Jesus tem autoridade. Ele vem como quem tem autoridade. Portanto, os sinais, na verdade, comprovam que ele verdadeiramente é o esperado, ou o Messias, aquele que viria em nome de Deus para conduzir o povo de Deus à verdadeira comunhão com ele. Por isso que ele expulsa, né? Expulsa no sentido de retirar do meio, da realidade, do contexto, aqueles sinais que são, de certa forma, contraditórios e impossibilitam, de alguma forma, a profunda comunhão com Deus. E este homem, que após ter sido curado, naquele mesmo instante, começou a falar. Falar, talvez aqui, nós não sabemos o que ele disse, né? Mas o fato dele falar significa que aquele homem, de alguma forma, era um proclamador dessa realidade salvadora de Deus, dessa realidade renovadora que está em Jesus. Essa realidade completamente nova, no sentido de nova aos olhos daqueles que estão a ver esses sinais serem realizados a partir da pessoa de Jesus. Tanto é que se diz: nunca se viu coisa igual em Israel. Nunca se viu, né? De tal forma que aquilo que vem agora, de alguma forma, né, enche o coração de alegria, de entusiasmo daqueles que podem ver, com exceção daqueles que, de alguma forma,
se põe um pouco na realidade contrária da dinâmica dos sinais que comprovam a chegada do reino de Deus, né? Aqui em especial o texto sinaliza os fariseus, né? Que fazem inclusive uma observação desrespeitosa, né? Consideram os sinais como se eles tivessem sido realizados, né, pelo chefe dos demônios, né? E isso é uma verdadeira contradição. O próprio Senhor Jesus vai dizer, né, se referindo à questão do reino, se o reino está dividido, ele não pode permanecer de pé. Como pode, então, né, não nesse texto, mas em outro, como pode, então, o próprio Beelzebul, em outro texto assim referido a Jesus, expulsar os seus próprios demônios? Esse reino estaria dividido. Se há sinais que de alguma forma mostram a falência da realidade do mal, sobretudo por meio dos demônios, significa então que o Senhor, ele veio e supera e vence essa realidade. Portanto, ele vem para pôr fim à realidade do mal. Ao realizar tais sinais, Jesus não permanece ali, embora ele ali tenha sido perfeitamente percebido nele tais sinais extraordinários. Jesus continua a sua missão de ir até os povoados, ir até as sinagogas e ali pregar o evangelho do reino, curando as enfermidades. Por quê? Porque essa é, sobretudo, né, a missão que ele está assumidamente colocando como sua missão neste mundo. Por isso, ele tem aí a missão, compromisso, não só de pregar, mas também anunciar com sinais essa realidade do reino de Deus. Mas o Senhor vai advertir que a messe é grande. A messe é grande. E ele mesmo vai sugerir ou pedir que peçamos, né, ou que nós rezemos ao Senhor, o dono da messe, que envie trabalhadores para a sua colheita. De tal forma que o Senhor vai, de alguma forma, continuar sempre contando com todos aqueles que, de alguma forma, podem, com Cristo, ou a partir de Cristo, assumir esse compromisso de fazer chegar até as pessoas, aos muitos corações e lugares, né, essa boa notícia que, de alguma forma, deve salientar essa realidade nova que o reino de Deus, de alguma forma, nos faz perceber e compreender. Para isso é preciso essa disponibilidade de coração, essa abertura. Nós ainda percebemos no nosso tempo uma certa resistência às realidades do reino de Deus. Nós ainda percebemos uma certa resistência aos sinais que comprovam a vinda do reino de Deus, a instalação do reino de Deus, que já se inaugurou por meio da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Contudo, é preciso que nós estejamos dispostos a seguir em frente, a nos colocar verdadeiramente, né, como aqueles que se propõem a contribuir com o Senhor nessa grande missão. E aí nós vamos olhar um pouco para a dimensão daquilo que o Senhor considera importante, que é a missão, o chamado. Nós já, inclusive, já falamos um pouco sobre essa realidade, a importância que o Senhor dá, né, sobretudo para essa dimensão da missão, do chamado. O Senhor, de alguma forma, confia não apenas aos seus colaboradores mais próximos, seus discípulos, mas a toda a igreja, toda a comunidade que nasce, sobretudo, de sua identificação com Jesus por meio da pregação dos apóstolos. Toda a igreja apostólica que ela também está envolvida por essa responsabilidade que os discípulos assumiram num primeiro momento na comunidade que é a igreja, mas que hoje também cabe a cada um de nós, né? O Senhor continua a chamar, a contar conosco para que possamos com Ele continuar fazendo chegar ao coração das pessoas a boa notícia do reino. Por isso que nós somos, sobretudo, envolvidos por essa compreensão dessa missão apostólica, né? Dessa missão, né, que Jesus nos concedeu. Nós ainda somos, de certa forma, responsáveis por essa boa notícia que, ao chegar ao coração daqueles aos quais ela deve ser anunciada, certamente deve trazer imensa alegria.
como o Senhor dizia no Evangelho de domingo, porque sou manso e humilde de coração. Essa atitude de Jesus de proximidade conosco, que também o Evangelho de Mateus nos falou, nos versículos capítulos 11 e 12, vai sobretudo colocar-nos diante dessa proposta, que é a proposta da igreja, que é a proposta do cristão, sobretudo nossa comunidade católica, que é de sempre fazer chegar ao coração das pessoas a certeza dessa vinda eminente do Salvador e dos sinais do reino de Deus, que por meio de nós agora continuarão sendo testemunhados. O texto de hoje, por exemplo, é importante Jesus, de alguma forma, manifestar esses sinais aos olhos dos discípulos seus, porque serão eles que depois haverão de dar testemunho dessa autoridade, dessa vontade, dessa missão de Jesus, que ele não restringirá a sua pessoa, mas ele mesmo vai considerar como apto para realizar tal missão todo aquele que se colocar como operário, todo aquele que se abrir ao coração, ouvindo o chamado de Deus, que convida novos e muitos trabalhadores para o empenho na sua messe. Que deve ser e que deve acontecer sempre, Essa é a vontade de Deus. Se olharmos a atitude do profeta Oséias, e aí da primeira leitura, nós vamos perceber a importância que ainda existe no coração da igreja, dela continuar a sua missão também profética. O profeta Oséias, que na primeira leitura, mais do que profetizar, situação trágica, as situações terríveis, mais do que profetizar, a realidade trágica que estava no caminho do povo de Deus, em especial os da Samaria, mais do que isso, o profeta adverte sobre os seus erros, idolatrias, conchaves de todas as formas com os reinos próximos, o culto absurdo a outros deuses que não o Deus verdadeiro, Deus de Israel, a sua confiança nos falsos deuses, como o Salmo dizia, por acaso tem olhos, mas não veem, mãos, mas não tocam. Ou seja, esses deuses vazios, esses deuses mudos, esses deuses incapazes de terem percepção dessa realidade, essa verdadeira idolatria, o profeta que adverte sobre aquilo que muitas vezes será tirado, colheita que não se colherá, plantio que não se verá seus frutos, isso tudo em vista da infidelidade, da idolatria, do erro, em que o povo muitas vezes recai nele constantemente, mas não sem que Deus continue advertindo sobre a necessidade de serem fiéis à aliança e ao projeto de Deus. Por isso que ainda no nosso coração, no coração da igreja, há muito o que fazer. No coração da igreja, na missão atribuída à comunidade, ainda há muito o que anunciar, ainda há muito o que pregar, ainda há muito o que abrir os olhos, ainda há muitos aos quais devemos nos dirigir. Portanto, a messe continua grande e nós devemos continuar contando com aqueles que temos, mas saber que devemos pedir outros, porque é missão de toda a igreja esse compromisso de anúncio da verdade por meio do Evangelho, em especial nessa profunda identidade, nos permitindo ser emoldurados segundo a imagem do Cristo, que nos considera verdadeiramente capazes de levar à frente a sua missão, sobretudo se nós o acolhemos e partilhamos da corresponsabilidade, da edificação e do anúncio do seu reino.